Boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem? Estou dando boa noite simultânea porque estou dando boa noite para quem está no Facebook e para quem está no Instagram. E boa noite também, boa tarde, bom dia, ou onde você estiver, se tu estiver assistindo depois pelo YouTube, porque as nossas transmissões ao vivo por aqui acontecem tanto no Instagram quanto no Facebook. Também depois vamos para o YouTube e essa live toda aqui vai ficar na íntegra disponível para que tu possa acessar depois, olhar de novo, né, entender alguma coisa que ficou faltando, mandar para alguém, enfim. Lá no Instagram, ela fica disponível 24 horas na bolinha, então até amanhã às 19 horas tu consegue assistir essa live. E lá no Facebook, as mídias sociais, ela vai ficar disponível também para quando tu quiser olhar. Então, não se preocupe se tu perdeu alguma coisa, precisar sair, chegou atrasado, essa live fica lá, certo? Muito bem, boa noite para quem tá chegando. Então, eu tô dando um oi aqui. Hoje a gente vai falar sobre teste AB, tá? E eu vou dar uma explicada geral no que é isso e a gente vai direto lá para a ferramenta olhar como se faz, né? Como fazer esse teste AB, que é um teste que tem disponível para qualquer anunciante dentro do gerenciador de anúncios lá do Facebook, e ele é válido tanto para anúncios em Instagram quanto anúncios em Facebook e também para os anúncios de stories, certo? Então, o que significa o teste AB? O que vai acontecer? Ao invés de tu pegar o teu dinheiro suado, rico dinheirinho, né, o dinheiro aquele que tu vai utilizar para a tua verba de marketing, e dizer, bom, eu acho que meu público é esse, vou botar aqui meus 500 reais. Não sei se tu tem 500 reais, mas 500 reais é bastante coisa, né? Eu acho que meu público gosta desse tipo de foto, eu acho que meu público gosta desse tipo de vídeo, vou botar esse meu dinheiro aqui e vou ver o que dá. Ao invés de tu fazer isso, a plataforma do Facebook, dentro do gerenciador de anúncios, ele tem essa possibilidade de ter um teste AB, onde tu coloca lá o teu anúncio e diz: Facebook, faz um favor para mim, testa para mim este vídeo ou esta foto nestes dois públicos e depois me diz qual deles é o melhor, qual teve o melhor desempenho, qual deles teve uma resposta melhor. Ou ainda, Facebook, eu já tenho meu público aqui, ele é personalizado, já fiz tudo direitinho, mas eu não sei muito bem se ele gosta mais de vídeo, se ele gosta mais de foto, se ele gosta mais de foto de banco de imagem, se ele gosta mais de foto real. Testa pra mim esses dois criativos aqui e depois tu me diz qual que eles gostaram mais. Ainda, outra coisa, Facebook, eu não sei muito bem, aqui estou na dúvida. O que será melhor para mim? Fazer anúncios no feed do Instagram ou fazer anúncio nos stories? Testa para mim esses posicionamentos e me diz onde eu vou melhor? Ou testa para mim se é melhor no mobile ou melhor no desktop. Então tu pode fazer uma infinidade de testes antes de colocar o teu dinheiro nos anúncios, entendeu? E aí esses testes, obviamente, eles são pagos, né? Não são gratuitos, mas são pagos com valores assim, 5 reais, 10 reais, né? Tu vai colocar um valor ali mínimo para que ele consiga gerar esse teste, né? Rodar esse anúncio, e aí depois com os resultados tu vai ter uma tomada de decisão muito mais assertiva para então colocar o teu dinheiro de verdade no anúncio que tu vai querer fazer, entendeu? Muito bem, eu coloquei aqui então uma parte mais teórica, né? E vou explicar para vocês de novo por quê. Quando nós entrarmos lá no nosso gerenciador de anúncio, a gente vai encontrar muito termo técnico. E por mais que eu tente explicar de uma forma que faça sentido, que seja fácil, que seja tranquila, eu sei que muitas vezes esses termos dão uma barrada no nosso entendimento ali, né? O que é posicionamento? O que ela tá falando? O que é criativo, entendeu? Então eu vou dar uma pincelada geral nesses termos para que a gente consiga falar a mesma língua, e aí eu mostro para vocês lá na ferramenta como faz. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Então tá bom. Olha só, a gente tem então o teste AB, e este teste AB ele tem uma variável. A variável significa que eu tenho possibilidades de testes, né? Possibilidades variadas de teste, tá? E eu tenho as seguintes possibilidades: testar criativo. Quando eu falar criativo, quando vocês lerem criativo lá dentro do gerenciador de anúncios, ele está falando sobre o anúncio em si, a foto,
o vídeo, o texto, né? O criativo é o que vai chegar para a pessoa no final lá como anúncio. É o stories, arrasta a tela para cima, blá blá blá. Isso é um criativo. Então isso é uma coisa que eu posso testar. Eu testo o meu criativo vermelho e meu criativo azul e vejo qual o público gosta mais, tá? Outra coisa que eu posso testar são os públicos, né? E aí dentro dos públicos eu consigo dizer, bom, eu tenho aqui, Facebook, um público que eu criei, né, dentro daquela possibilidade de criação de públicos que eu já expliquei aqui, inclusive tá lá no canal do YouTube, se tu perdeu, vai lá e olha, tem 3 lives só sobre público, tem um monte de coisa sobre público. Tu vai lá e olha, enfim, tu pode escolher os públicos e dizer, bom, eu quero falar então, agora eu vou ter um curso na Unicinos de Anúncio, eu quero falar com pessoas que estão a um raio de 16 quilômetros da Unicinos, homens e mulheres de 18 a 55 anos, que sejam administradores de página do Facebook. Ah, mas é um público meio, no achismo, assim, é um público meio amplo. Porque eu também tenho um público que já se conectou comigo alguma vez, que é um público personalizado, que já entrou no meu site, que já interagiu comigo nas minhas redes sociais. Qual público será que vai reagir melhor a esse meu anúncio sobre um curso? Eu não tenho certeza. E eu tenho uma verba para colocar. Então eu vou dizer, Facebook, pega o meu criativo, que é o meu anúncio lá sobre, né, a minha fotinho lá, o meu card, e testa nesse público que eu inventei aqui agora e nesse público que é personalizado. E depois tu me diz qual deles eu devo investir o meu dinheiro, tá? Outra coisa também que eu posso fazer é testar um evento de otimização. Eu não vou entrar muito a fundo nessa live sobre isso, porque isso já é algo mais avançado, né? Os eventos de otimização estão ligados a pixel. Ah, eu quero testar um criativo em pessoas que já colocaram o meu curso no carrinho, ou em pessoas que ainda estão ali olhando a minha página, né? Então eu consigo também nesses eventos onde o pixel consegue rastrear a ação das pessoas. O pixel é aquela linha de código que lê, né, os nossos, que literalmente rastreia os nossos passos dentro né, dos sites, enfim, e eu consigo também testar isso, tá? Outra coisa que eu posso testar dentro de um teste AB, né, dos anúncios, são os posicionamentos. Isso aqui dá uma confusão na cabeça das pessoas muitas vezes. O que raio de posicionamento? Onde é que ela clicou para botar só nos stories? Onde é que foi que isso aconteceu? O que tá acontecendo com a minha vida? Calma, tá? Olha só, quando eu falar em posicionamento, ou quando vocês lerem lá no gerenciador de anúncios, escolhe agora o posicionamento. Posicionamento, lembre-se, significa sobre posição. Onde o meu anúncio vai aparecer? Ah, ele vai estar posicionado no feed de notícias do Instagram. Ou ele vai estar posicionado nos stories. Ou ele vai estar posicionado na coluna da direita do Facebook. Ou ele vai estar posicionado num vídeo em streaming. Então, o posicionamento sempre vai estar relativo a onde vai aparecer o meu criativo. Lembra? Tudo vai se misturando agora. O meu criativo é lá, o meu card, e o meu posicionamento é onde este card vai aparecer, tá? Eu posso testar isso também. Por quê? Ah, digamos que eu tenha lá uma verba de R$200 por mês, mas eu não sei exatamente... Ai, será que meu público tá mais nos stories? Será que meu público ainda tá no Facebook? Ou será que meu público já tá lá no feed do Instagram? Será que meu público ainda olha o feed do Instagram ou ele tá só nos stories? Eu não sei. E aí, se eu não fizer esse teste, eu pego meus R$200 e aposto em algum lugar, né? Ou fraciono e tento estar em todos os lugares. E às vezes não tenho a melhor performance. Gastar dinheiro em anúncio no Facebook é muito fácil. Porque a gente aperta botão a rodo aí sem saber às vezes e não conhece a ferramenta, não conhece as possibilidades dela e acaba gastando dinheiro, às vezes até tem um bom resultado, mas poderia ter muito mais sem botar mais dinheiro, tá? Com a mesma verba, muitas vezes a gente consegue otimizar só entendendo a ferramenta e entendendo o nosso público. Para isso que existem os anúncios em teste AB. O anúncio em teste AB, no fim das contas, ele serve para te ajudar nas tomadas de decisão, né? Ele vai ser uma ferramenta estratégica para que tu consiga entender quem é o teu público, onde ele tá e que tipo de anúncio ele gosta, entendeu? Então tu vai dizer pro Facebook, testa pra mim aqui esse anúncio com esse público e me diz. Ele vai te mandar, e ele praticamente te diz mesmo, ele vai te mandar um e-mail ao final do teste. Eu normalmente, particularmente, testo durante 3 dias, tá? Porque não tenho tempo de testar muito mais, normalmente.
Se tu tem tempo, tu consegue deixar esse anúncio rodando em teste até 7 dias, que seria o ideal, tá? Mas na minha vida real isso não acontece. Então, quando eu faço testes AB, eu deixo eles rodando durante 3 dias. Ao final desses 3 dias, eu recebo um e-mail na minha caixa dizendo, ó, o seu teste AB de público terminou. Você teve este resultado. E ele me dá em 2 linhas, bem simples mesmo, qual foi o alcance daquele anúncio, quais foram as quais foram as impressões e o resultado final. Digamos, eu estava fazendo um anúncio para envolvimento. Quanto custou o envolvimento com aquela publicação no público A e no público B? Vendo isso, eu penso, bom, aqui no público B eu gastei 10 centavos, no público A eu gastei 2 centavos. Muito obrigada, vou pegar meu dinheiro aqui agora, esta montanha de dinheiro aqui, e vou colocar no meu público A. Não vou ficar gastando esse dinheiro com o público B. Então, essas tomadas de decisão aqui são importantes, e é importante que tu conheça, que tu faça esse teste, justamente para otimizar a tua verba. Porque tu não vai precisar de mais dinheiro lá no final, quando tu já sabe quem tu vai atingir, né? Tu já sabe qual é a reação daquele público ao receber aquele tipo de anúncio. Ou até mesmo tu pode descobrir que esse teu anúncio é horrível e tu não vai rodar ele. Tu vai voltar pro planejamento, vai sentar a bunda na cadeira e vai fazer de novo, entendeu? Então, é uma possibilidade de ser feita. Eu vi que veio uma pergunta aqui, ou um comentário. Percebo que o público do Facebook e do Instagram são diferentes, trabalho com festa infantil, cupcake, espaço de festa. Guria, exatamente. São públicos bem diferentes. Por mais que a gente tenha pessoas meio fora da curva e por mais que a gente esteja presente, nossa, eu falo por mim como usuária agora. Eu tô presente no Instagram, tô presente no Facebook, mas eu não consumo conteúdo do Facebook, por exemplo. O Facebook, ele tá ali pra mim, eu, Diana, hoje como usuária, para que eu tenha a possibilidade de ver minhas lembranças. É a única coisa que eu gosto. Às vezes eu posto no Facebook só para poder ver as lembranças depois, eu me lembrar. Porque eu não consumo conteúdo lá. Então, um anúncio que acontece para mim lá no Facebook, ele não me impacta para venda, para conversão, para reconhecimento de marca, entendeu? Agora, um anúncio que aparece para mim nos stories me impacta demais, porque eu sou muito consumidora de stories. E a gente tem um público muito diferenciado entre o Facebook e o Instagram. Num parâmetro geral, claro, dando uma pincelada bem geral mesmo, né? Porque, como eu disse, vai ter gente fora da curva. Quando a gente fala com pessoas até 45 anos, prioritariamente a gente fala em Instagram. Quando a gente fala com pessoas acima dos 45 anos, a gente fala no Facebook. Então, tu tem que conhecer o teu público também. Daqui a pouco tu quer fazer uma ação para um público mais maduro, mais vintage, não vai ficar botando essa verba toda lá no Instagram. Vai botar essa verba lá no Facebook. Ou teu público é super jovem. Por que tu vai ficar gastando dinheiro numa rede onde a galera não tá, né? Então, ou por que tu vai botar esse anúncio no feed do Instagram, né? Se as pessoas não estão rolando o feed para olhar, elas estão nos stories. Então, tem que ter esse conhecimento também, tá? E isso é uma soma de coisas, uma soma de fatores que tu vai conseguir ao longo do tempo aí, entendendo o teu público, né, ver onde estão essas pessoas. Nossa, tô no limite então. Não, olha só, como eu te disse, vão ter pessoas com mais de 45 anos mega engajadas no Instagram, assim como a gente vai ter jovem lá no Facebook, né? Então a gente vai ter gente fora dessa curva, mas teremos, né, falando de uma forma geral, quase sempre esse cenário, né? Outro detalhe muito importante, olha, eu não me deixa fugir do assunto porque eu vou embora, vocês sabem, né? Mas um detalhe muito importante relacionado a gênero, homens e mulheres. É um desafio muito grande quando a gente precisa fazer anúncios que prioritariamente nosso público é masculino, tá? Por quê? Não é que o público masculino não seja atingido por anúncios, ele é, tá? Mas, em maneiras gerais, né? Tô falando de forma geral, o homem, ele normalmente lê, né? Ele é impactado pelo anúncio, ele lê, ele vê a foto e ele não faz nada. Ele não curte, ele não comenta, ele não marca o amigo. Ai, marque seu amigo. Não, isso não acontece com o público masculino, né? Então a gente normalmente tem muita dificuldade para fazer um anúncio para um público masculino que vai ter envolvimento, por exemplo, né? Agora eu posso fazer um anúncio para o público masculino dizendo para ele arrastar a tela para cima e cair num site ou falar com alguém lá no WhatsApp, né? Quando a gente consegue fazer com que ele vá direto ao ponto, entendeu? Ele não quer ficar ali
comentando, explanando, ele quer saber o que tem, quanto custa, como é que ele faz para comprar e ponto, acabou, entendeu? Então esse entendimento de público é bem importante também, porque daqui a pouco tu vai fazer um anúncio com um público masculino, esperando que tu vai ter um monte de curtida e comentário e compartilhamento, tu vai chorar num canto, porque isso não vai acontecer, né? Se tu não der a ação final, que é ele falar com alguém no privado, não vai rolar. Ao contrário das mulheres, né? Se tu quer muito comentário, muito compartilhamento, tu quer um post bombado em envolvimento, público acima dos 45 anos no Facebook. As tia, as Neide. A amiga Neide adora marcar as amigas porque ela gosta muito de dar as dicas ali para colega que não viu, para outra que não ficou sabendo, entendeu? A gente tem que entender qual é a história do nosso público. Sempre a gente vai ter o público feminino muito mais participativo, muito mais envolvido do que o público masculino. E quando a gente tem uma faixa de idade maior, maior a tendência também, dependendo obviamente do teu negócio, que as pessoas se envolvam contigo, né? E a minha mãe... A minha mãe tava na live aqui antes, eu vi ela botando aqui uma carinha antes. A minha mãe é uma pessoa que está fora da curva neste momento. Está onde? No Instagram. Antes ela me assistia no Facebook, agora ela tá aí aprendendo a mexer na nova tecnologia. E existe já uma tendência de migração, né, das pessoas virem mais para o Instagram. Mas, de forma geral, a gente tá hoje vivendo essa história aí, né? Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. Por isso é bom também usar o posicionamento automático, ele vai atrás de onde a pessoa está usando. Rick, muito boa essa tua observação. Sabe, quem já fez curso comigo alguma vez já me viu falar, vocês não vão mais apertar esse botão, acrescentar. Então, aconteceu no último mês uma mudança bem grande de algoritmo, como sempre, né? E vocês me falam, faz um curso online de anúncio, não sei o quê. Gurias e guris. Isso aqui é um troca-troca, troca de botão, troca de algoritmo, troca de tudo o tempo todo, que eu tenho medo de fazer um curso online que daqui uma semana esteja desatualizado, entendeu? Então é uma coisa que, por exemplo, o público automático era algo que, meu Deus, não pode usar, não pode apertar no botão de impulsionar de jeito nenhum, blá, blá, blá. Vocês vão ver, por exemplo, né? Tô fugindo um pouquinho do assunto de novo, mas é importante. Vocês vão ver, por exemplo, que se vocês postarem no Instagram um carrossel de fotos, aquele que tu vai passando pro lado, vocês não vão conseguir fazer o impulsionamento deles através do gerenciador de anúncios. Ele precisa necessariamente agora ser feito no botão de impulsionar. Tome. Então, sabe aquela minha história? Não aperta esse botão. Até por aí, as coisas mudaram. E o público automático, né, o posicionamento automático e o público automático também mudaram. O posicionamento automático, mais uma vez, posicionamento é a posição onde o teu anúncio vai estar. Eu até tenho algumas ressalvas quanto a ele, né? Depende um pouco da tua estratégia, de onde tu quer atingir o público que tu está ali colocando. Mas o público automático, onde tu aperta o botão no Instagram, ele teve uma melhora que eu vou contar para vocês. Ele teve uma melhora muito significativa. Sabe que às vezes a gente tem que deixar a inteligência artificial trabalhar, né? O Facebook, o Instagram, eles estão se atualizando para ter entregas melhores nos anúncios, né? Então eles atualizaram o público automático do Instagram e muitas vezes vocês vão ver fazendo um anúncio via gerenciador e um anúncio apertando no botão no automático, ele vai te dar um resultado melhor no automático, porque a inteligência artificial consegue fazer uma entrega boa atualmente, tá? Isso muito recente. Então isso é uma coisa que a gente vai ver no curso também, que vai ter agora em novembro, né? Que já não é mais tão condenável assim apertar no botão de impulsionar. Mas tudo isso sem estratégia não funciona, tá? Tudo isso sem estratégia não rola. Então é uma coisa que a gente tem que começar a pensar que a ferramenta, a gente precisa conhecer ela justamente para saber de coisas como a que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que existe. Existe o público AB, existe os posicionamentos, existem as possibilidades. E aí eu vou usar a minha cabeça para pensar nas estratégias e como eu vou colocar tudo isso em prática dentro da ferramenta é outra história, né? Porque não adianta eu só ter ideia e não saber usar a ferramenta, não adianta eu ter toda essa ferramenta aqui e também não ter nenhuma ideia. Então tudo isso é uma junção de fatores. O que mais tem aqui? Acima dos 60 anos tá no Orkut. Se tivesse, eu acho que até eu ia estar lá, amiga, não vou negar. O meu público de 23 a 45 anos já consegui descobrir isso, são de mulheres. É isso aí, exatamente. Muito bem. Eu faço isso, ó, o homem falando ali, né? Que só absorve o conteúdo, né? Mas o pessoal acaba não interagindo de forma alguma. O homem não interage, né?
Vai ter gente fora da curva? Vai, mas em sua grande maioria, não. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo entendido? Então a gente vai lá pro nosso gerenciador de anúncios. Nossa, vamos de novo. Nós vamos lá pro nosso gerenciador de anúncios agora, tá? E vamos olhar onde está o teste AB, tá? Eu vou virar aqui a câmera que tá pro Facebook, depois eu viro aqui a do Instagram, porque somos multitelas, né, amiga? A gente é muito chique, mas para que tudo fique certinho depois para quem vai olhar lá no YouTube também, né? E que vocês consigam até depois acompanhar de novo, caso tenham perdido ou se chegou atrasado. Virar aqui. Só um pouquinho, minute trial, e para que tudo... Opa! Eu sempre derrubo os negócios nessa hora, para que tu consiga depois aí ver e acompanhar. Pronto. Virei aqui, deixa eu virar aqui também. Aqui tá o meu gerenciador de anúncios, tá? Talvez ele esteja com uma carinha diferente aí pra ti, tá? Mas aqui no cantinho, né, no cantinho esquerdo, ele tem uma setinha que tu pode voltar para esse formato. Eu, particularmente, gosto mais desse formato aqui, tá? Então, eu normalmente uso nele. Por enquanto eu ainda posso fazer isso, eu uso nele. Então, onde está o teste AB aqui nessa história toda? Em todos os posicionamentos de objetivo de marketing, tá? Em todos os objetivos a gente tem a possibilidade de fazer teste AB. Eu vou abrir com vocês aqui um deles, que é o reconhecimento da marca. Vou dar um clique aqui em cima. E vocês vão ver aqui embaixo que tá aqui o maldito, olha só, criar teste AB. Tu já tinha visto isso, amiga? Pois então, tu pode dar um nome para essa campanha, né? Um reconhecimento de marca, AB. Isso aqui é só para que tu saiba, né? Para te organizar depois dentro do teu gerenciador e também na hora que vai chegar o e-mail aqui para ti, né? Então, tu vem aqui no reconhecimento de marca AB e vou ativar o meu teste AB. Vocês vão ver que isso aqui é bem intuitivo, tá? Não tem, assim, um grande mistério dentro da ferramenta. Ele só ficava um pouquinho escondido aqui. Talvez vocês já tenham passado por ele várias vezes e não tenham entendido por que ele estava ali. Então, essa é a história que eu vim contar para vocês hoje, tá? Criar teste AB ativado, ele vai me perguntar qual é a variável que você quer testar. Até aí tudo bem, né? E aí eu vou encontrar aqui, neste posicionamento de reconhecimento de marca, tá? Quando eu vier para outros, talvez abra outras opções, mas eu vou fazer esse aqui que é o mais comum de todos. Lembra as palavrinhas que eu falei? Quero testar criativo. Criativo tá ligado ao meu anúncio, ao card, à foto, ao vídeo. Quero testar o meu público. Público são as pessoas que vão receber o meu anúncio, né? Aquela galera que eu inventei lá, que tá num raio da Unicinos, ou o público que já entrou no meu site. Ou eu quero testar o meu posicionamento. Lembra mais uma vez, posicionamento, onde é a posição do meu anúncio no centro, na lateral, no Stories, no Instagram, no Facebook. Eu vou escolher aqui nesse momento que eu quero testar o meu público. E quando eu der um clique aqui no público, eu já vou poder continuar. Vou clicar em continuar e aí vocês já vão ver que eu entrei no conjunto de anúncios, certo? Dentro do conjunto de anúncios, ele vai me perguntar de novo, qual é a variável que tu quer? Tu tem certeza que quer fazer o público, né? E aí tu vai seguir, né? Ah, quero fazer o público, ou não, errei, quero fazer o criativo, quero fazer o posicionamento. Aqui eu vou seguir com o público. Vejam que, eu vou clicar aqui pra gente ver, tá? Vejam que com o público, ele já me deu aqui o conjunto de anúncio A e o conjunto de anúncios B. Então, eu posso vir aqui, criar esse público, né, ou editar, né, até mesmo, e puxar um público tanto personalizado quanto aquele público salvo que eu já tenho e dizer para ele qual é o público que eu quero testar no A e qual é o público que eu quero testar no B, tá? Entendido até aqui? Vocês vão ver que se eu trocar aqui em cima para criativo, ele já volta ao normal aqui o público, porque eu já não estou mais testando o público. Ele vai ter uma mudança aqui na lateral, nos anúncios, né, na segunda fase, quando a gente for já criar o anúncio. E vocês vão ver que se eu mudar aqui para posicionamento, ele vai me dar como teste o conjunto entre posicionamento automático ou editável. Eu posso testar tanto o automático quanto o editável ao mesmo tempo. Deu nó na cabeça? Eu posso dizer para ele, ó,
faz o teu aí no automático, no A, e aqui no B eu quero testar um editável. Editável significa que eu vou escolher onde, eu não quero que apareça no Messenger, nem no Audience, eu não quero isso aqui no meio do feed, não quero no Marketplace, né? Então eu consigo entender aqui onde o meu anúncio vai aparecer, certo? Então essa aqui é a variável. Eu vou continuar aqui na variável de público, tá? E fiz aqui na minha variável, público, digamos que eu tenha colocado aqui o meu público A e o meu público B. O meu posicionamento eu posso também escolher, aqui eu vou seguir como um anúncio normal, tá? Meu posicionamento aqui eu vou escolher então um editável, porque eu quero alterar, porque eu quero testar nesse momento aqui, que eu tô fazendo com vocês, um stories com 2 tipos de público. Então eu vou deixar marcado aqui somente o Instagram Stories, tá? Para fazer esse teste. Sigo aqui na otimização para impressão, é isso que eu tinha escolhido lá no começo como objetivo de campanha. E aí ele me pergunta, por quantos dias tu quer fazer esse teste? Eu quero fazer esse teste por 3 dias. E qual é o teu orçamento? O meu orçamento vitalício, que significa que é o meu orçamento total, não é um orçamento diário, eu quero botar R$20. Não me vem com essas loucuradas. Tá vendo que aqui no ladinho ele já me dá aqui uma ideia, ó. Que ele vai botar 10 aqui e 10 ali, né? Não me vem com esses R$800 que tá marcado. Tudo isso aqui vocês podem mudar, viu? Não precisa ficar naquele númerozinho que ele mostra ali, não, tá? Então vocês conseguem fazer essa mudança. Fiz isso aqui. Agora ele vai me perguntar qual é a rede que eu quero utilizar, né? Tá ali a minha página, tá ali a minha conta do Instagram. Se eu quero usar uma publicação que já existe, posso também, ou posso criar um anúncio novo. Aqui nesse caso eu quero criar um anúncio novo, então eu vou subir aqui adicionar uma mídia de imagem, que já tá aqui no meu computador. Aqui, eu vou pegar ela. Opa! Tinha que dar uma falha, né? Só porque eu tô ao vivo aqui. Quem sabe faz ao vivo, galera. Falha ao carregar. Não faz mal. Eu escolho outro aqui, que é só pra gente ver mesmo. Vou continuar. Ele já vai aqui, ó. Isso aqui é um vídeo meu falando, isso aqui é um anúncio patrocinado, que é um vídeo que vai entrar no ar para o meu próximo curso agora, né, de anúncios. Então, eu já tenho ele aqui. Anúncio normal, como todos os outros, como eu já fiz várias e várias vezes aqui para vocês, né, que tá tudo lá no nosso YouTube também, se tu perdeu algum. Posso adicionar ainda uma URL, e quero, né, digamos que aqui eu vou colocar qualquer uma, mas enfim. Vou adicionar uma URL para que a pessoa arraste a tela para cima. Nossa, ficou zoado esse print aqui, podiam ter me ajudado. E eu tenho aqui no final, então, um anúncio com objetivo de campanha, um anúncio com público variável, né, teste A/B, com otimização de veiculação, um orçamento de R$20 rodando por 3 dias dentro do meu Stories lá nas mídias sociais, com um botão de chamada de ação para a pessoa arrastar a tela para cima. Eu quero saber no final de 3 dias qual dos meus 2 públicos foi melhor. Feito isso, vou confirmar. Não vai dar, porque tem erros, né? Que eu, obviamente, pulei aqui algumas coisas, mas vocês lá confirmariam e tá feito o teste AB. Ele começa a avaliar e daqui a pouco ele vai rodar, certo? Deixa eu virar aqui pra mim de volta, pra vocês me olharem. Eu sei que vocês ficam com saudades. Mentirosa! E essa é a história do teste AB, entendeu? Toda a função, de fato, na ferramenta acontece logo no começo, lá dentro do gerenciador de anúncios, bem no objetivo de campanha. É bem no começo que tu tem que ativar o teste AB, que a partir dali é só ir lendo, leiam, prestem atenção, porque tá praticamente tudo escrito ali, né? Mas eu não sei onde é que é, não sei onde é que clica. Muitas vezes me chamam, meu Deus do céu, onde é que faz? Eu falo, tá ali, criatura, tá escrito, Instagram. É verdade, né? Então, prestem atenção na ferramenta. Isso tem que ser feito via desktop, tá? Não dá pra fazer isso via celular. Não tem botão aí que faça isso, né? Isso aqui já é um tipo de situação mais avançada, né? Dentro dos anúncios. Então, o que tu tá vendo aqui hoje é coisas que tu vai encontrar dentro de agências, né? Pessoas de agência fazem esse tipo de teste quando a gente atende cliente. Se a agência que te atende não faz teste AB, ou se tu perguntar para eles, vocês fazem teste AB? Eles fizerem, o que que faz teste o quê?
desconfie, tá? Desespero assim, gente, tem teste AB, a gente tem que saber antes, né? Se tu tem agência te atendendo, tu pode solicitar que eles façam esse tipo de teste, ou até mesmo te mostrem, né, caso já tenham feito. Porque isso aqui é tomada de decisão estratégica. E viram que dentro da ferramenta não tem nada de espetacular, não tem nada de super difícil. É bem passo a passo intuitivo mesmo. É público, é posicionamento, é criativo. Às vezes a gente barra um pouquinho ali nesses termos que são um pouquinho mais técnicos, né? Mas agora com esse entendimento que a gente já teve aqui, ficou mais fácil. Eu espero que tenha ficado mais fácil, tá? Então esse é o famoso teste AB, para que tu pegue o teu dinheiro e coloque sem achismos no lugar certo, né? Onde realmente tu vai ali ter um bom desempenho, uma boa campanha, um bom retorno no dinheiro que tu for colocar. Porque se tu não faz esse tipo de teste, tu acaba indo ali eu acho que esse aqui é meu público, eu acho que essa história aqui eles vão gostar, eu acho que essa foto vai ser boa. E nem sempre é o caso. Alguém tem alguma pergunta, me manda aqui, ou se vocês ficarem com dúvidas depois, porque eu sei que as dúvidas elas vêm na hora que vocês sentarem a bunda aqui na frente do computador e vocês forem fazer o teste, tá? Então, se ficar com alguma dúvida depois, me avisa também, né? Mas essa história do teste AB, ela é muito interessante e é muito importante que vocês façam, porque é uma forma da gente garantir dados, né? Que a gente tenha uma inteligência ali estratégica por trás da ferramenta. Porque apertar botão e botar 20 pila, 50 pila, 100 pila é muito fácil. Né? E aí às vezes realmente vem, né? Vem cliente, vem curtida, vem seguidor e a gente pensa, olha, tá dando resultado. Mas a gente não paga boleto com curtida, né, amiga? A gente tem que pagar com dinheiro mesmo. Eu já tentei ligar pra RGE e dizer, gente, eu tenho aqui 50 curtidas, você não aceita? Eles não aceitam, entendeu? Então tem que ter resultado efetivo. E isso é uma construção, isso não acontece da noite pro dia. Não é hoje que vocês vão fazer um anúncio e amanhã começa a chover pedido. Acontece? Talvez, com um ou outro aconteça, mas não é a vida real, infelizmente. Se fosse assim, né, amiga? Eu fazia um monte de anúncio pra mim mesma e tava aí, ó, essa hora tomando caipirinha numa praia do Nordeste. Mas não é, né? Trabalhar dá trabalho, né? E realmente é uma coisa que tu precisa estar o tempo inteiro ali cuidando, entendendo, fazendo, testando, mexendo, voltando e entendendo o teu público. Mas fazendo isso, tu consegue realmente ter resultados bem efetivos, tá? Isso tudo e muito mais tem lá no meu canal do YouTube, tá? Todas as vezes que eu entro em lives aqui, eu deixo essa live salva lá e eu sempre aviso quando ela fica disponível lá, né? Aviso aqui nos stories mesmo. O link pro meu canal tá no link da minha bio, tanto aqui do meu Instagram quanto do Instagram da Arras Mídias Sociais, então tu pode ir lá e já dar uma vasculhada nos outros conteúdos que eu já deixei disponível. Eu tenho um curso também na Unicinos, só de anúncios, que vai ter o último do ano, agora em novembro, né? Então é a última possibilidade de anúncios, é um curso de 8 horas, é um dia inteiro, só sobre anúncios. É de ficar louco, mas é que assim, ó, eu até falei essa semana pra alguém que me perguntou, será que eras pra mim, né, que tô fazendo agora, tô começando, eu falo, tu aperta o botão de impulsionar? Aperto. Tá, quanto que tu já gastou? Um monte. Eu falei, então, eu sempre falo que ele é um curso que se paga, né, porque tu, apertando o botão ali é impressionante, né, que nem quando tu pega Uber, né, tu vai pegando Uber, é inacreditável que no final do mês deu 500 reais de Uber. Aqueles monte de 5 pilas se torna 500 reais. Então ele é um curso que se paga muito fácil, quando tu aprende a usar a ferramenta e entende que às vezes tu não precisa botar 500, que com 300 reais, ou com 100 reais, 200 reais, tu teria tanto ou mais resultado do que ficar ali loucamente apertando o botão, tá? Então, se tu quiser, esse curso está com inscrição aberta, essa live não é para falar sobre ele, mas eu quero te dizer que existe, tá? Então, se tu também quiser falar comigo, fique à vontade, a gente pode conversar e ver sobre esse curso também para ti. Eu gasto 1.500 de Uber. É, né? É impressionante, vai somar, é 5 pila, 10 pila, quando vê, não sei o que aconteceu, gente. Olha aqui, meu cartão de crédito veio 1.000 reais, da onde? Mas é bem assim, né? E às vezes a gente não sabe, não entende. E eu sempre digo também, ó, não pode fazer o curso, não tem condições. Tem muito conteúdo gratuito aqui, tem muito conteúdo gratuito lá no meu YouTube. E entre não fazer nada e apertar o botão,
aperta o botão. Porque se tu não fizer, o orgânico não existe, né? A gente organicamente hoje sabe que a gente não atinge praticamente ninguém, né? Vai ter, mais uma vez, negócios que são fora da curva, mas a grande maioria não atinge ninguém, né? Então eu preciso sim dos anúncios, porque a rede social, ela é rede social quando eu uso ela ali como usuário, ela se torna mídia social quando eu pago para estar presente. E hoje a gente tem muito forte isso, né? A gente precisa pagar para aparecer. Então, entre não fazer nada e apertar o botão, aperta o botão. Mas se tu tiver a possibilidade de estudar mais, estuda. Não comigo, não necessariamente comigo, mas entra nas lives, entra no YouTube, pesquisa. O próprio Facebook também responde muitas dúvidas, apesar que eles são meio cagados às vezes nisso, mas enfim, eles ajudam muita gente também, né? Procura informação. Informação tá aí para ser usada, tá? Então aproveitem, né? Passem aí. Eu sei que vocês não têm mais nada a fazer, que hora que é agora? 7h36? Iam fazer o que? Olhar novela? Não, filho, vai lá e já faz o teste AB. Faz lá um teste no teu gerenciador, vê como é que isso tá funcionando, vê como é que o negócio vai dar, né? Te orienta aí, entra lá no YouTube. Mas eu nem sei chegar no gerenciador de anúncio. Tem problema. Tem um vídeo lá só explicando isso. Tem vídeo lá explicando tudo, tá? E se tu achar que eu não expliquei alguma coisa, ou que faltou alguma coisa, ou eu queria ver como é que faz, me deixa a sugestão aqui também, porque não tem problema nenhum. A gente abre uma nova live e faz tudo de novo, tá? A informação tá aí pra ser compartilhada. E eu não tenho problema nenhum em compartilhá-la com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado e espero que não esqueçam de fazer, porque não adianta a gente também consumir conteúdo e não colocar ele em prática, né? Da nossa cabeça as coisas não saem do lugar se a gente não botá-las pra fora, tá bom? Então a gente se encontra numa próxima live. Se vocês quiserem sugerir assuntos, fiquem à vontade e se encontra também lá pelo YouTube, aqui pelos stories, e a gente pode chamar a Neide também para fazer uma live um dia, e fiquem à vontade para isso, tá bom? Beijo pro Instagram, beijo para o Facebook, beijo para quem tá assistindo depois também, e a gente se fala. Até!